Nessa segunda aula, eu quero entrar em um tema que poucos homens aprendem de verdade, que é o governo emocional. Porque muitos homens aprendem a trabalhar, aprendem a sustentar a casa, aprendem a assumir responsabilidades, mas quase nunca aprendem a governar o próprio coração. E isso cria um problema silencioso. Homens fortes por fora, mas desorganizados por dentro. Homens que conseguem resolver problema no trabalho, tomar decisões difíceis, enfrentar pressão, mas dentro de casa às vezes não conseguem lidar com a própria irritação, com o próprio cansaço, com a própria frustração. Lembra de Pedro? Pedro amava Jesus. Pedro era corajoso. Pedro, ele tinha disposição, mas muitas vezes ele reagia antes de pensar. Foi Pedro que puxou a espada no Getsemane e cortou a orelha do mal. Foi Pedro que negou Jesus no momento de pressão e voltou a fazer as coisas que já não era mais para fazer, voltou a pescar peixes. E isso mostra algo importante. O problema de Pedro não era a falta de amor por Deus, era a falta de governo emocional. E isso acontece com muitos homens hoje. Então, hoje nós vamos olhar para três coisas muito importantes. Primeiro, o mito da masculinidade. Depois, os dois extremos perigosos do comportamento masculino. E, por fim, o caminho bíblico para a maturidade emocional. Porque um homem que aprende a governar suas emoções, ele começa a transformar tudo ao seu redor. Essa segunda aula vai ser um pouco menor, mais rápida do que a primeira aula, e precisava um pouco mais de entendimento, né? E precisava de alguns esclarecimentos, então essa nós vamos falar um pouco menos, mas vai ter ações para nós durante a semana também. Existe um grande mito sobre o que significa ser homem. Alguns dizem que homem não pode sentir, que homem não pode chorar. E já tem um grupo que diz que homem precisa colocar tudo para fora. Mas a verdade bíblica, ela não está em nenhum desses extremos. Veja só, Jesus chorou com a morte de Lázaro. Jesus sentiu angustiado. Lá em Mateus 26, 38, fala que a minha alma está profundamente angustiada. Algumas versões falam que minha alma está triste até a morte. Aí, por outro lado, Provérbios 29:11 diz que o tolo dá vazão completa à sua ira, mas o sábio a domina. Então, Deus não criou o homem para ser uma pedra, insensível, sem coração, mas também não criou o homem para ser governado por emoções. Homens maduros sentem, mas não vivem controlados pelo que sentem. Não vivem controlados pelas suas emoções. Então, deixa eu te dar uma definição clara sobre isso que eu chamo de paradigma da maturidade. Homem maduro não é o que não sente. Homem maduro é o que não é governado pelas suas emoções. E ponto final. Gente, a emoção não foi criada para dirigir a vida. Ela foi criada para informar a vida. Eu gosto de explicar assim, ó. Veja bem, a emoção é como uma luz no painel do carro. Quando aquela luz acende, ela está avisando que alguma coisa precisa de atenção. Pode ser o combustível baixo, pode ser a temperatura do motor, pode ser alguma falha, alguma coisa está precisando de atenção. Mas aquela luz, ela não foi feita para dirigir o carro, sim ou não? Consegue entender isso? Ela foi feita para alertar o motorista. Quem dirige o carro é quem está no volante. E isso acontece com a vida do homem. As emoções avisam que algo está acontecendo dentro de nós. Mas as emoções não foram criadas para conduzir as nossas decisões. Quem deve conduzir a vida é o caráter. Quem deve conduzir a vida é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. A Bíblia ela chega a dizer que aquele que governa o seu próprio espírito é maior do que aquele que governa uma cidade. Está lá em Provérbios 16, pesquisa.
Ou seja, antes de governar qualquer coisa fora, o homem precisa aprender a governar a si mesmo. E quando um homem não governa as suas emoções, ele inevitavelmente será governado por elas. Enquanto isso acontece, dois caminhos perigosos eles se revelam. Eu vou repetir porque às vezes você não entendeu. Quando um homem não governa as suas emoções, ele inevitavelmente será governado por elas. O primeiro é a explosão. Ele levanta a voz, reage sem pensar, ataca, perde o domínio. E um homem sem domínio volta ao nível da imaturidade. E aí, o que deveria proteger, ele destrói. Porque a emoção foi transbordada. O ambiente se desorganiza. A família perde a direção. O segundo é o silêncio emocional. O cara se fecha, engole tudo, se distancia. Por fora até parece que está demonstrando um controle, mas por dentro é acúmulo, é pressão, é desgaste invisível. E aquilo que não é tratado corrói. Explosão, destrói por fora. Silêncio, destrói por dentro. Vou repetir para você não esquecer. Explosão, destrói por fora. E o silêncio, destrói por dentro. E a verdade é simples e dura. Nenhum dos dois forma um homem de governo. Nenhum dos dois constrói uma liderança. A Bíblia, ela resolve essa questão com duas palavras poderosíssimas. Domínio próprio. Quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, ele menciona o domínio próprio. No grego, a ideia é de alguém que governa a si mesmo, que tem autoridade sobre a própria alma. Ou seja, antes de governar qualquer ambiente, o homem precisa aprender a governar a si mesmo. Isso significa que maturidade espiritual não é a ausência de emoção. Maturidade emocional é a capacidade de governar as próprias reações. Isso significa que o Espírito Santo não apenas nos faz sentir coisas, ele nos ensina a responder de forma espiritual. Isso mostra que o fruto do Espírito não é emoção religiosa, mas transformação de caráter. Um homem cheio do Espírito não é um homem sem emoções, é um homem que não reage automaticamente a essas emoções. Ele sente, ele decide como responder e ele percebe a emoção, mas ele não entrega o controle da sua vida para ela. O Espírito Santo, ele não tira as emoções do homem, ele coloca as emoções debaixo do governo do Espírito. Percebe isso? Qualquer homem pode reagir, mas governar a própria reação, isso é maturidade. Isso é para poucos. Gente, Gálatas 5, 22 e 23, o domínio próprio, ele só aparece no final da lista do fruto do Espírito. E eu penso que é porque o amor direciona o coração, a paz estabiliza a alma, mas o domínio próprio governa as emoções. Ou seja, é a característica que transforma sentimento em decisão madura. E agora vem algo interessante. Muitos homens dizem, eu estou irritado. Mas o que isso realmente significa? Porque quando o homem começa a investigar, a irritação quase nunca é a raiz. É só um sintoma. Às vezes é cansaço acumulado, às vezes é preocupação que não foi tratada, às vezes é medo escondido, às vezes é uma insegurança que ele não quer admitir, e tem algo que pouca gente tem coragem de falar, mas é preciso ser dito. Algumas coisas são fisiológicas. Tem homem tentando expulsar demônio quando, na verdade, está dormindo mal, está se alimentando mal e com o corpo completamente desregulado, hormônios desajustados afetam diretamente as suas emoções. Baixa energia, irritação, ansiedade, desânimo. Por exemplo, vitamina D, quando ela está baixa, pode gerar um cansaço, um desânimo. Testosterona desregulada, ela pode afetar o humor, a disposição. Cortisol alto deixa o homem sempre no limite, estresse total. Ou seja, o corpo grita e o homem chama isso de problema espiritual. Não estou dizendo que não existe batalha espiritual, elas existem. Mas eu estou dizendo que nem tudo é demônio.
Às vezes é hormônio, é negligência. Aqui não vai dar tempo de nós falarmos disso na íntegra, mas eu falo no treinamento completo. Mas o fato é que o homem que não cuida do corpo também está falhando na sua responsabilidade. E agora volta comigo para o ponto central. O problema é que o homem não aprendeu a nomear o que sente. E aí, tudo vira irritação. Mas quem não sabe nomear, não sabe tratar. Consciência emocional é maturidade. E maturidade é pré-requisito para governo. Agora eu quero entregar algo prático para nós. Eu disse que nós vamos ter algo prático toda semana, porque conhecimento sem prática não muda ninguém, não é verdade? Então eu chamo isso de protocolo de governança, ou protocolo do homem que governa. Quando a emoção vier forte, faça 3 coisas simples. Primeiro, pausar. Nem tudo que você sente precisa virar uma reação imediata. Provérbios diz que o homem paciente vale mais do que o guerreiro. Isso significa que às vezes a maior batalha que um homem vence não é contra alguém, é contra a própria reação. Segundo, conversar. Homens acumulam frustração em silêncio. E silêncio emocional constrói distância. E vai por mim, meu irmão. Gente, esse é o start de muitos casamentos falidos. Relacionamentos raramente quebram por causa de uma grande crise. Eles quebram por causa de pequenas distâncias que vão crescendo em silêncio. E a minha esposa fala que cabelo pequeno é que entope a pia. Então, o terceiro, nomear. Aqui está a diferença entre meninos e homens. Pergunte para si mesmo, o que realmente está acontecendo comigo? É cansaço? É pressão? É medo? Quando você nomeia a emoção, você começa a governá-la. Aquilo que você não consegue nomear acaba governando você. E um homem que aprende a governar suas emoções, ele começa a transformar o ambiente onde ele vive. E presta atenção aqui, homem. A atmosfera de uma casa quase sempre segue o coração do homem que a lidera. Pensa nisso. E agora, já para ir finalizando, eu quero propor um desafio simples. Tão simples que você não tem nem como fugir dele. Durante esses próximos 7 dias, toda vez que a irritação aparecer, você vai aplicar a regra dos 10 segundos. Parar, respirar, nomear o que você está sentindo. E só depois disso você vai reagir. Só depois disso você decide o que fazer. Parece pequeno, mas não se engane. Muitas brigas começam em 3 segundos. Muitas feridas nascem em 3 segundos. Muitos relacionamentos se quebram em 3 segundos. E quase sempre, o homem que reage nesses 3 segundos passa horas ou dias tentando consertar aquilo que ele falou. E às vezes nem consegue. Então aqui está o ponto central. Se você consegue governar 10 segundos, você prova que o problema nunca foi a situação e sempre foi a reação. E mais, se você governa 10 segundos, você começa a governar a sua vida. Porque homens que governam não são os que não sentem. Isso é ilusão. Ou uma atuação. Homens que governam são homens que sentem, mas decidiram não ser escravos do que sentem. E aí eu te pergunto, sem rodeio nenhum, vai continuar reagindo ou vai começar a governar? Bora pra frente. Te vejo na próxima aula. Um abraço.